Olá! Vamos revisar a construção do gráfico da função de segundo grau. Essa função pode ser representada por f de x igual a ax² mais bx mais c, ou simplesmente y igual a ax² mais bx mais c. Aqui o x representa a variável independente e o y representa a variável dependente. A, b e c são constantes. O gráfico dessa função é uma parábola que pode ser côncava para cima, conforme o gráfico laranja, ou côncava para baixo, conforme o gráfico roxo. As raízes da função quadrática podem ser calculadas pela seguinte expressão, que normalmente é conhecida como fórmula de Bhaskara, em que o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Em virtude da raiz quadrada que aparece nessa fórmula, nós teremos três possibilidades. As raízes serão reais e distintas quando o delta for positivo, elas serão reais repetidas quando o delta for zero, e elas serão complexas conjugadas, que para a construção do gráfico não nos interessa, quando o delta for negativo. Então, olhando o primeiro caso, quando temos delta positivo. Temos duas raízes reais distintas representadas por x1 e x2, que correspondem aos pontos no gráfico, x1, 0 e x2, 0. Coloquei aqui dois exemplos de funções do segundo grau. Nesse primeiro exemplo aqui, o gráfico é uma parábola côncava para cima, certo? Então, uma função que tem o a positivo, e que nós temos uma raiz valendo menos 1 e a outra valendo 2, os valores onde corta o eixo do x. Já no segundo exemplo, nós temos uma parábola côncava para baixo, de uma função então quadrática, cujo a é negativo, e temos uma raiz em menos 3 e a outra raiz em 1. Agora olhemos para o segundo caso, quando delta é igual a zero e nós temos duas raízes reais repetidas, que eu vou representar por x1. Nesse caso, o gráfico só toca o eixo do x em um único ponto, que denotamos por x1, 0. Aqui nós temos dois exemplos de uma parábola côncava para baixo, que está tocando no ponto menos 3, 0, e de uma parábola côncava para cima, que está tocando no ponto menos 1, 0. No último caso, nós temos o delta menor que zero, delta negativo, e não tem raízes reais. Nesse último caso, os gráficos ou estão totalmente acima do eixo do x, quando a parábola for côncava para cima, ou estão totalmente abaixo do eixo do x, quando a parábola for côncava para baixo, não apresentando nenhum ponto de interseção com esse eixo, em virtude de não ter raízes reais. Além desses dois pontos, dessas duas raízes que podem acontecer ou não, nós temos outros dois pontos que são úteis. Um deles é o intercepto, que é o ponto onde corta o eixo dos y. Quando x vale zero, a gente tem então o valor do parâmetro c como sendo esse intercepto. E o vértice, que ocorre em menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Além desses dois pontos, dependendo do caso, principalmente no caso 2 e no caso 3, que a gente ou não tem raízes ou tem menos raízes, nós vamos calcular alguns outros pontos. Um fato importante, gente, a ser considerado para o cálculo desses pontos é que a parábola é simétrica em relação à reta que passa no x do vértice. Então, aqui está o vértice. Se eu imaginar uma reta vertical aqui, passando neste x, eu tenho ela como um eixo de simetria. O que está à direita é refletido no que está à esquerda. A mesma coisa eu posso observar aqui, tá? O x do vértice aqui é o menos 2. Se eu tivesse uma reta vertical x igual a menos 2, o gráfico que eu tenho à direita dessa reta é refletido no que eu tenho à esquerda dessa reta. Vamos começar com os exemplos. Eu fiz um exemplo de cada caso. Nesse primeiro caso, então, temos a igual a 1, o gráfico correspondente será uma parábola côncava para cima. Calculamos as raízes pela expressão apresentada no começo. O intercepto é observação direta, vale menos 3, é o valor da constante.
E o vértice, também calculamos pela expressão apresentada, é 1 e menos 4. Traço esses valores. Aqui do lado vocês têm ainda eles na forma de tabela, né? E aqui estão no eixo os 4 pontos calculados. As duas raízes, o intercepto e o vértice. Vocês veem que eu coloquei aqui já a reta que vai servir como eixo de simetria para esse gráfico, que é x igual a 1. Ela passa exatamente no x do vértice. Então, do lado esquerdo, eu tenho mais pontos, eu consigo imaginar o traçado desse gráfico, e ele será refletido do lado direito. Então, eu também consigo imaginar como ele transcorre aqui do lado direito. O resultado é o gráfico verde na figura da direita. Passamos agora para um exemplo do segundo caso. Y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. Observem que o A é negativo, então nós teremos uma parábola côncava para baixo. Calculando os valores das raízes, nós obtemos uma única raiz ou duas raízes repetidas em x igual a 1. O intercepto, que é a observação direta, acontece em menos 1. E o vértice, que acontece no ponto 1, 0. Nesse caso, gente, o vértice coincide com a raiz. E aí nós temos poucos pontos, nós só temos 3 pontos para fazer o nosso gráfico. Na verdade, 2 pontos, perdão. Esse terceiro eu calculei adicional. Vamos entender como é que eu escolhi o x para calcular esse ponto adicional. Vou colocar aqui o gráfico, já tem os 3 pontos marcados, mas no primeiro momento a gente só tem esses 2 primeiros. O 1, 0 e o 0 menos 1. Então, é o intercepto e a única raiz. Aqui eu observei o fato da simetria em relação ao eixo de simetria que deve existir. Então, no x do vértice, eu tracei uma reta vertical. A gente observa que do intercepto, do x do intercepto até essa reta de simetria, nós temos a distância de uma unidade. Então, eu peguei o ponto à direita com a mesma distância, para que o resultado seja simétrico. Então, aqui eu peguei o ponto de coordenada x igual a 2, calculei o correspondente y, que é menos 1, era o que tinha que dar, porque afinal é o ponto simétrico, né, em relação ao 0 menos 1, e marquei este ponto aqui. Então, essa escolha foi feita pela simetria em relação ao outro ponto que eu já tinha, que era de componente 0 para x, em relação a essa reta x igual a 1. Determinados esses pontos, e sabendo que é o gráfico de uma parábola côncava para baixo, eu vou imaginar aqui o traçado, tendo como valor máximo o vértice, o que resulta no gráfico em azul que a gente tem à direita. Finalmente, nosso último exemplo é para o terceiro caso, em que nós não temos raízes reais, teremos apenas as coordenadas do intercepto, que é a observação direta, 5, e do vértice, que eu calculo com aquela expressão que eu passei antes. Então, novamente, eu só tenho 2 pontos. O ponto que corresponde ao intercepto e o ponto que corresponde ao vértice. Este terceiro ponto eu calculei novamente usando aquela ideia da simetria. Então, aqui eu tenho marcado o intercepto e o vértice. Como eu escolhi o x igual a 4, eu observei que o x do intercepto, que é 0, até essa distância da reta vertical, dá 2 unidades. Então, eu peguei o ponto simétrico em x com mais 2 unidades. Então, como aqui é x igual a 2, então x igual a 4. Coloco aqui 4, calculo o y, que dá 5, e novamente tinha que ser 5 porque eu peguei justamente o ponto que seria simétrico ao 0,5, que tem que ser o 4,5. Daí, feito isso, eu consigo visualizar na minha cabeça, né, a parábola côncava para cima que passa nesses 3 pontos e está no gráfico ao lado em verde. Aqui, gente, se vocês acharem que 3 pontos é muito pouco para fazer um gráfico preciso, poderiam escolher um outro par. A única coisa que se recomenda é que sejam pares simétricos para que tu tenha um desenho de uma parábola bem equilibrado, para que não fique só um lado da parábola ou só um pedaço da parábola. Era isso. Terminamos, então, essa revisão de gráficos de função de segundo grau.